Boa tarde a todos. Boa tarde, Luiz, é uma honra para mim. Aliás, para toda Endeavor, né? A gente tem uma história engraçada da Endeavor com a Natura, porque há alguns anos atrás, a gente estava numa reunião de conselho da Endeavor, tentando pensar quais eram os nossos próximos passos, né? A gente já tinha, sei lá, uns 30 empreendedores, mais ou menos, apoiados, e a gente estava tentando entender melhor qual era o nosso sonho. A gente queria exemplos que inspirassem outras pessoas, mas o conselho estava pedindo para a gente tangibilizar. Mas, afinal de contas, o que é? Se a Endeavor der certo, o que a Endeavor vai ter colhido daqui a 5 anos? E a resposta que surgiu ali do conselho, da equipe da Endeavor, na época, foi: olha, se a Endeavor der certo, a Endeavor vai ter ajudado a criar 3 Naturas. E a gente falou assim, nossa, mas o que isso significa, né? Por que a gente pensou na Natura? Na época, o Pedro Passos não estava nem no nosso conselho, foi a partir daí que a gente resolveu buscá-lo. Bem, é bom a gente procurar alguém da Natura para ajudar a gente a criar 3 Naturas, mas eu acho que essa inspiração veio muito da obra que você e os seus sócios conseguiram construir, uma obra extremamente inspiradora, bem-sucedida, e eu acho que essa historinha nos leva aqui para o tema desse painel de hoje, que é, né, como é que se cria uma empresa. Você estava me falando um pouco desse caminho, né, Luiz, hoje, de sair de um empreendimento para uma empresa. Eu queria que você começasse falando um pouquinho disso. Muito obrigado, Marília. Antes de mais nada, a todas e todos, boa tarde. É uma alegria e, ao mesmo tempo, um drama estar com vocês aqui. É drama porque eu sempre sinto, em ocasiões em que me encontro com pessoas que provavelmente não terei mais a condição de encontrar, eu sinto, e a Natura me ensinou isso, a obrigação de lutar, questão de competência ou não, mas de lutar para poder ter aquelas palavras que, mais do que contar o que eu acho, eu possa semear as palavras no coração das pessoas que possam lhes trazer sentido. Porque o que a gente está fazendo, cada uma de vocês e cada um de vocês, é buscando sentido para as nossas existências. E a criação da Natura correspondeu enormemente a esta questão de procurar entender que projeto a vida tinha para mim, porque, não tenho dúvida nenhuma, a vida tem um projeto para cada uma das nossas vidas. E, na medida em que eu senti as emoções que o meu negócio me trouxe, mais do que os pensamentos, mais do que a ambição concreta, havia emoção envolvida, não é? Quando comecei a trabalhar com cosméticos, eu me aproximei desse universo com os preconceitos que todo menino tem, né? Digo menino porque, às vezes, ainda me sinto muito criança em relação a muita coisa, mas, naquela época, eu era bem mais criança, aos 24, 25 anos, eu achava que cosmético é coisa de menina, no máximo, um menino como eu era, usava um desodorante, quem sabe um shampoo, e já está muito bom. Quando eu comecei a mexer com formulações e com aquela forma de alquimia, eu comecei a sentir que tinha uma linguagem ali embutida que eu não vi explorada em nenhum canto. E eu acho que o que a gente deve fazer como empreendedor, por mais que tenhamos gente disputando aquilo que a gente pretende entregar, é descobrir o nosso jeito de fazer aquilo, porque o nosso jeito vai nos particularizar e aí reside uma possibilidade de êxito, eu diria que muito grande. Então, o começo da nossa obra foi um pouco no encontro e na conciliação de emoções, pensamentos, ideias, criações que mostravam que eu poderia criar, sim, uma linguagem que particularizasse por completo aqueles potinhos e aqueles creminhos que são, sim, semelhante ao resto que a gente pode encontrar no mundo. Mas, no entanto, você pode impregnar com
os teus sentimentos e os teus pensamentos, aquilo que você entrega às pessoas. E isso faz aquilo prosperar, sim. Eu tenho a impressão de que é isso que a gente tem feito. Antes de mais nada, mesmo quando tudo parecia impossível, o que nós fizemos foi acreditar enormemente naquilo que a intuição nos dizia que tínhamos pela frente para alcançar. Bacana, e essa questão do significado, que tem muito a ver com o que você falou agora, ela surgiu assim desde o princípio, porque, por exemplo, né, a Natura hoje carrega e consegue fazer isso transparecer para todos os seus consumidores, que são fãs, né? Esse cuidado com o meio ambiente, a questão do bem-estar bem. E sempre foi assim, desde o princípio, porque assim, muitas pessoas acreditam, muitos empreendedores, que primeiro você precisa ter o lucro, para depois se preocupar com o que quer que seja. Quer dizer, a realidade de um negócio é tão dura, né, a questão do caixa, etc., que nos traz para um pragmatismo muito forte. Que, às vezes, quando a gente ouve essa história toda que você está nos contando, fica aquela pulga atrás da orelha, mas é possível crescer trazendo essa questão do significado tão forte quando você tem problema para caramba com o fornecedor, quando você tem problema de fluxo de caixa, etc. Quer dizer, ela já nasceu assim desde o princípio? Como é que essa coisa da paixão e do pragmatismo aconteceram, né, ao longo dos momentos que vocês passaram? O que eu pessoalmente acredito, e esta questão é muito subjetiva, mas o que eu acredito é que, sem paixão, o lucro vai demorar muito mais ou talvez jamais venha. É verdade que, nos primeiros anos, e no nosso caso foi por volta de 5 anos, pelo menos, até sentir aquele mínimo conforto que a gente poderia chamar de lucro, mas, no entanto, havia essa questão da paixão pela linguagem que a gente acreditava estava nascendo com a gente, a paixão pela vocação, que tem a ver com o exercício da vida de cada uma de vocês, de cada um de vocês, aquele chamamento, porque tem um chamado para a nossa vida. Tem. Então, é o exercício. Nós, para quem tem a curiosidade, e às vezes é uma curiosidade um pouco complicada, mas para quem teve a curiosidade de estudar um pouco semiótica, nas dicotomias do Saussure, ele aponta primeiro uma dicotomia existente entre uma herança que nos une a todos aqui, que é da linguagem. Nós, para todos que nasceram no Brasil, nós temos como herança a nossa linguagem, que tem todo o seu simbolismo, toda a sua força e o seu estudo. Só que nós temos algo que é a dicotomia que o Saussure aponta para a linguagem, que é a fala. A fala de cada um e de cada um de vocês é absolutamente única, e ela pode ser aperfeiçoada. A fala pode expressar muito daquilo que vai ser particularidade única daquilo que vocês estão empreendendo. A forma como você está convicto que o teu produto é melhor, ou uma outra coisa, né? O nosso produto não será melhor do que nada se você não tiver muita consciência de qual necessidade você está atendendo daquela forma que te particulariza. E essa é a grande deusa da vida de todos nós e que os próprios deuses gregos já atendiam. O nome dela é Ananke, a necessidade. Como e qual necessidade nós pretendemos atender e nos apaixonar pelo nosso jeito. Aí nasce uma fala especial. E a fala, ninguém pode se assemelhar, porque ela nos particulariza. Ela é tão única quanto a impressão digital. Logicamente, na medida em que o teu empreendimento alcança sucesso, você vai tornar aquilo valores, etc. Aí, o que o Joesley dizia há pouco, a questão da coisa da cultura. Aí você faz a cultura de uma empresa e a gestão por valores que caracterizam a tua empresa, que eu acho que foi isso que veio ao longo do tempo particularizando a Natura e nos permitiu adotar a causa ambiental quanto a causa social, porque isso, desde o princípio, nos mobilizava e foi
antes de ter o bem-estar bem, a razão de ser da empresa escrita, ela já estava alimentando as nossas paixões. Falar sobre paixão, né? Recentemente, a gente perdeu o Steve Jobs e a gente vê a paixão que as pessoas têm pela Apple, né? Onde você tem consumidores que são verdadeiros fãs. E a Natura, ela traça um paralelo com isso, né? Você vê isso em muitos consumidores, você vê isso nas consultoras Natura, são legiões, né, de pessoas que propagam aquelas ideias e que têm a empresa, né, no coração. Internalizado. E se você estivesse no lugar do CEO da Apple hoje, né, uma empresa com o desafio de suceder uma pessoa que foi um visionário, etc., com o que você se preocuparia, né, para manter essa identidade, essa paixão? Eu, com certeza, estaria me dedicando, já viria me dedicando, antes mesmo da perda física do Steve Jobs, a tornar, porque, fundamentalmente, o Steve Jobs é, de um lado, com toda a razão do mundo, com todo o mérito, uma celebridade como presença física, um homem de altíssimo magnetismo que hipnotizava multidões e tem o mundo todo como seu admirador. Mas, na realidade, era uma genialidade que produzia as coisas que a Apple tem para produzir. As características que tornavam o produto Apple absolutamente único têm que ser perpetuadas, né? Mais do que, tanto quanto a reverência ao que ele deixou como visão de mundo, mas o fundamental, as competências que foram corporificadas nos produtos, etc., era a isto que eu estaria me dedicando, para que não se perca a essência da presença dele. Falar um pouquinho sobre o teu perfil, o teu estilo de fazer as coisas, né? Que é bastante especial. E a gente sabe de uma passagem, que até está no livro da Endeavor, quem não conhece, é um livro super bacana, é Como Dar Certo num País Incerto, é um livro onde a gente agrupou histórias de empreendedores, Endeavor, e também de voluntários que auxiliam a Endeavor a fazer o seu trabalho. E, nesse livro, tem uma passagem que conta, né, sobre a Natura, a gente já tinha envolvimento de vocês nos apoiando na nossa causa. Tinha uma passagem que fala sobre a sua ida num vidente, né, e que esse vidente falava um pouco do teu futuro, com um trator, muito sucesso na empresa, trazendo, né, uma legião de pessoas junto com você. E a gente aqui falou bastante, a Endeavor fala bastante, né, do pragmatismo que você precisa ter nos negócios, né, PDCA, Escola Professor Falcone, né, quer dizer, todo o pragmatismo que a gente sabe que é necessário para conduzir os negócios. Eu queria saber um pouquinho a tua opinião sobre o espaço que existe para intuição, superstição, ou, a gente está falando de metafísica, estou falando de astrologia hoje, Jung, quer dizer, como é que você enxerga isso? A sua pergunta é muito ampla. É para falar do vidente ou não? Eu acho que o pessoal quer saber, né? Não, eu vou falar rapidamente do Sanakhan, mesmo porque eu sei que, no mínimo, muitas moças estão querendo saber o endereço dele. Ele já, vivo? Já não está entre nós desde o dia 1º de janeiro de 1980. Ele errou em 10 anos a data da morte dele. O Sanakhan eu conheci quando ainda era gerente superintendente da Hamilton Rand do Brasil, onde eu comecei a trabalhar aos 15 anos e fiquei até aos 24 anos. Vocês, com certeza, terão vivido diferentes circunstâncias em que a gente se vê em uma encruzilhada e não sabe para onde ir. Eu vivi, talvez, das situações mais dramáticas da minha vida como empresário, logo nos primeiros meses da Natura. A pessoa que tinha me convidado para ser sócio da Natura, que era o nosso maior cliente também, decidiu, por uma questão familiar, tirar o apoio à empresa. Então, da noite para o dia, o único cliente que nós tínhamos,
uma empresa sem maiores recursos, os nossos produtos eram absolutamente artesanais. O único cliente que tínhamos, que eu continuei admirando pelo resto da minha vida, mas nós perdemos esse cliente, que era pai do meu sócio. E o meu sócio pretendia, como pretendeu ainda durante algum bom tempo, que nós fechássemos a empresa. Era essa a intenção. E eu não queria de jeito nenhum, porque eu acreditava que era a minha única chance e eu amava profundamente, mais do que o que existia ali, o que eu intuía que podia nascer dali. Então, eu fui procurar o professor Sanacan, que era uma figura extraordinária, que me inspirou muito e me ensinou muitas coisas, independente das ideias que tenhamos sobre essa questão de se projetar no tempo e adivinhar o futuro. O Sanacan era o homem que o Getúlio Vargas, para quem... Getúlio Vargas foi um presidente da República nossa, que terminou, infelizmente, de forma dramática, mas ele costumava, assim como o Miguel Arraes, isso já foi publicado, então não me sinto antiético, entre as muitas figuras famosas que visitavam o Sanacan, eles figuravam. Fui procurar o professor e falei que vivia uma situação profissional dramática, etc. Ele olhou rapidamente a minha mão, que ele já conhecia muito bem, olhou no meio da minha testa e fixou. Ele tinha uma figura muito extraordinária, muito um guru, assim. Olhou para cima da minha testa e disse o seguinte: eu vejo um trator que vai caminhar muito lentamente no início, mas vai gerar, vai semear o solo de modo a alimentar legiões, tanto material quanto espiritualmente. Nenhuma força conseguirá detê-lo. Semear é o seu destino. Gente, eu continuo arrepiado quando eu repito isso, e na ocasião vocês não fazem ideia da importância que aquela generosidade, porque eu nem sei se ele viu tudo aquilo, mas que me fez um bem imenso, e eu saí acreditando. Saiu convencido. Eu continuo acreditando que essa força, na medida em que ela pretende semear um mundo melhor, nada vai conseguir deter, porque o mundo está precisando que todos nós nos esforcemos nesse sentido, de tornar o nosso mundo, o mundo da nossa família, da nossa cidade, do nosso país, a vida do nosso mundo, que ela seja melhor. Na medida em que nós fizermos isso com competência, eu acho que definitivamente a gente vai alcançar isso e nenhuma força vai conseguir nos deter. Eu os convoco e as convoco para essa belíssima aventura. Mas volte na questão da... Então, assim, essa é uma passagem super inspiradora de um momento difícil, né? Que todo empreendedor passa. E como é que você manteve essa questão da intuição, da superstição, ou não manteve, né, na empresa? Você é uma pessoa que tem uma abordagem, às vezes, bastante poética, até em relação a negócios. Eu tive a oportunidade de te observar em situações, em reuniões, né, em que você tomava uma licença poética até para recitar uma poesia numa situação que estavam se falando de negócios. Então, eu queria saber qual valor você dá a essa questão da intuição, ou de aspectos mais, que a gente poderia chamar de mais soft, né, na condução dos negócios. Bom, primeiro que para trazer, seja filosofia, seja poesia, para o mundo dos negócios, não é nada soft, porque a gente pode parecer muito louco, e eu acho que durante muitos anos é assim que eu fui visto. A partir do momento que você começa a ter êxito e aquilo se expressa em valores, valor de mercado, etc., a poesia começa a ficar um pouco mais respeitada. Mas, de toda forma, isso não nasceu após o êxito, não. Um certo êxito que a gente tem alcançado. Isso me acompanhou. Porque cada um de nós tem que buscar sentido, já falei isso nesse entardecer para vocês. E, para nós, a filosofia sempre foi o meio. Como eu não pertenço, eu sou religioso no sentido
de acreditar que nós temos uma origem espiritual e que há uma razão espiritual para a vida na Terra, isto sim. Mas não pertenço a uma ou outra religião, não me dei bem em nenhuma das que eu tentei, e olha que eu tentei algumas. Mas com o meu maior respeito, há espaço para todas as manifestações de pensamento e de busca da divindade na nossa existência. Mas o meu processo foi via filosofia, e a filosofia me acompanha na vida. Tanto que eu costumo fazer esse registro, a nossa razão de ser, de alguma forma, foi inspirada em uma frase do Plotino, que me tocou profundamente quando eu tinha 16 anos. Na ocasião, não entendi o que a frase queria dizer, mas ela me comoveu de tal forma, começou a me insinuar coisas de uma tal forma que eu descobri, na ocasião, que independente da nossa inteligência, da nossa consciência, da inteligência concreta e racional que nós temos também a inteligência do coração. Nos últimos anos, alguns filósofos na França têm escrito a respeito, mas na ocasião isso foi ficando claro para mim. E esta frase que eu li foi do Plotino, é um neoplatônico, que dizia o seguinte: o uno está no todo, o todo está no uno. Desde aquela época, eu comecei a procurar buscar nas situações todas que eu tinha para viver o que eu sentia sistemicamente em relação às situações colocadas, o que eu pensava sistemicamente em relação às situações colocadas. Isso, pouco a pouco, foi me ensinando a me isolar um pouco do meu próprio ego e de me voltar para o outro e aprender isto, especialmente quando eu comecei a atender as nossas clientes na lojinha, que foi o começo da nossa indústria, quando perdi esse o único cliente que tínhamos, eu aprendi a fazer silêncio nas conversas. Fazer silêncio interno não é fácil. Vocês gostariam de transformar a todas e todos daqui, os que não são e as que não forem, em clientes minhas, mas eu preferiria que pudesse transformar todas vocês na experiência que eu tive como consultor da Natura, que é esta questão de conseguir atenuar a barulheira que normalmente a gente carrega. Porque a gente tem uma sobrecarga de responsabilidades, de ansiedades, de memórias e de projeções que frequentemente nos colocam, embora inteiros fisicamente, sempre só meio na conversa. E eu aprendi, naquela ocasião, a fazer silêncio interno. Isto é uma doação que a gente faz para a gente mesmo, que é uma forma de meditação, e é uma doação que a gente faz para as relações, porque a gente passa a entender o valor da alteridade, o valor da presença do outro na nossa vida, que só nos ensina coisas. Então, foi um pouco por aí. Antes de eu começar as perguntas do público, eu queria falar um pouquinho, né? A gente não faz nada sozinho, muito menos em organizações, né? Empresas. Queria que você contasse um pouco sobre a escolha dos seus sócios, né? Assim, sócios que a gente conhece mais, por exemplo, como o Guilherme e o Pedro. Como é que foi esse processo de escolha, o amadurecimento, né, dessa relação, dessa sociedade, e se essa visão foi amadurecendo com o tempo entre os três? Como é que vocês criaram uma dinâmica para se manterem coesos, né? Porque uma liderança compartilhada é sempre algo bastante delicado. E muita gente olhava de fora, 3 co-CEOs, como é que isso funciona? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Bom, primeiro, uma confissão: os meus sócios, eu não os escolhi. A vida é que os mandou. Por quê? O Guilherme Leal era concunhado do meu primeiro sócio. E, por conta desse parentesco, ele passou a ser nosso distribuidor em determinado momento da história. E, por conta do nosso desenvolvimento, chegado a uma certa altura, em 1980 e poucos, 88, 23 de dezembro, para ser exato, nós fizemos um merger, uma fusão,
a partir da qual me tornei sócio do Guilherme. Evidentemente, antes disso, nós fomos desenvolvendo um relacionamento, mas que só se aprofundou mesmo a partir do momento em que, por necessidade, a NANC novamente, por conveniência, nós fundimos as empresas. E foi pela mesma razão, da ocasião em que eu conheci o Pedro, não o conhecia anteriormente, mas foi pela fusão também que ele se tornou meu sócio. E a forma de entendimento, nos primeiros tempos, eu presidia, porque, como diz o Guilherme, ele me chama de decano, né? E pelo fato também, provavelmente, é questão de cronologia. No início, no pós-fusão, eu presidia a empresa, mas ao longo dos... Isto foi em 1900, fim de 88, passamos o ano de 89 e logo depois, com a evolução dos processos e na organização das empresas que tínhamos, nós cogitamos de proceder a essa cogestão, de sermos 3 presidentes. E acho que o simbolismo disto continua nos nutrindo, né? O compartilhamento da presidência, mesmo porque ser presidente único não apenas obedece a um modelo de sociedade que eu acho que, de alguma forma, está se esgotando, como também é uma lição de coisas, uma lição para o nosso próprio ego. E, na medida em que a gente consegue, respeitando o próprio ego, mas, ao mesmo tempo, relativizá-lo, a vida da gente fica bem mais leve. O sentimento de solidão que os presidentes únicos costumam ter é bastante desconfortável. Tem várias perguntas do público sobre a cultura da Natura, né? Uhum. E tem uma pergunta que o Pedro Passos pediu para eu fazer também para vocês. Isso é armadilha de sócio. Uma pergunta que também apareceu aqui do público sobre a cultura da Natura e as suas peculiaridades sendo levada para outros países, né? E das dificuldades disso, uma vez que existem uma série de diferenças culturais, né? Uhum. E o balanço de trazer pessoas que acreditam nessa causa, nesse propósito, e pessoas que você vai ter que converter em relação às crenças que a Natura tem. Uhum. Ok. Bom, o desafio na internacionalização, o primeiro deles é que se trata de países com culturas diversas. Agora, o que nos anima e o que particularmente nos entusiasma é o fato de que a empresa, os valores que caracterizam a nossa cultura a gente vê como absolutamente universais, né? E a gente tem uma crença profunda de que esse lado, uma parte de vocês pelo menos deve saber o quanto a Natura é contrária à exploração, à manipulação mental em torno de imagens do que represente a beleza, né? Tanto que tem aquela imagem da mulher bonita de verdade, etc. Então, nós temos uma crença profunda de que isto é uma aspiração. A busca da beleza não só é uma aspiração coletiva e universal, como o respeito à beleza individual, sem manipulações e sem estabelecer padrões que procurem fixar, sejam valores de juventude eterna, sejam ideias de que apenas um cabelo de determinada forma, ou um corpo desta forma ou daquela forma, ou uma pele absolutamente isenta de sinais do tempo, etc., a Natura vê nisso um desatino, uma insanidade, desde sempre. Aliás, foi a primeira imagem que me animou muito, quando ainda, nos primeiros momentos de nascimento da linguagem que eu chamava a linguagem fundadora da Natura, foi uma publicidade de um produto americano que era muito desejado naquela época, que chamava-se Eterna 27. Eu, quando vi aquilo,
eu disse, mas que coisa genial, que esperto, que inteligente, e independente da qualidade do produto, que devia ser um bom produto, suponho, mas o que ficou, para mim, evidente é o quanto o marketing, no geral, às vezes precisa recorrer à mentira, à inverdade, à manipulação, para promover produtos. E desde aquela época que ficou claro para mim que a verdade liberta e que nós deveríamos ter uma via de desenvolvimento comprometidos com o exercício da verdade. Então, isto são valores universais, e é em função desses valores que nós acreditamos tem um grande espaço no mundo para a nossa atividade, para desenvolvimento da Natura. Tem um exemplo que talvez mereça ser compartilhado com vocês. Nós estamos já na França, é o único país da Europa em que nos encontramos. E na França, por parte da imprensa que nos recebeu, nós somos um negócio muito pequeno lá, mas desde o início, desde a inauguração da Natura na França, que se deu em 2005, que nós sentimos uma receptividade por parte, por exemplo, da imprensa, que se interessa profundamente a respeito da nossa visão de mundo. Já houve publicação de livros lá, com entrevistas nossas, com abordagens as mais diferenciadas sobre os fundamentos dos valores da Natura e de sua razão de ser. E Luiz, assim, quais têm sido as dificuldades, os desafios para essa expansão internacional, já que a questão da visão de mundo parece ser bem recebida, né? Essas questões que são filosóficas, né, do ser humano, quer dizer, que vocês trazem nos produtos, nas imagens que vocês usam, na linguagem. Quais têm sido as dificuldades para expandir fora do Brasil? A maior dificuldade é elemento humano. Nos falta pessoas em número suficiente já. O modelo de negócio que nós temos implica em um payback não muito de curto prazo, então a instalação em diferentes países, por exemplo, os países que mais facilitam a introdução do nosso sistema, como o desenvolvemos no Brasil, que é através da venda direta, da venda por relações, são os países latinos, né? Na França, nós temos uma operação de venda direta, mas que lá eles ficam deslumbrados que temos 3.000 senhoras, mas que para nós é absolutamente... No Brasil, nós já temos mais de 1 milhão, como você deve saber. Estamos, entre Brasil e América Latina, estamos nos aproximando este ano de 1.300.000 pessoas. Então, o grande desafio é pessoas já envolvidas, pessoas com a competência, com a linguagem, com a cultura de Natura. E estamos, pouco a pouco, vencendo esses obstáculos. Tem uma pergunta aqui do público que questiona se é possível delegar a perpetuação da cultura para as gerações que vão tomando o lugar dos fundadores e etc., né? Eu acredito profundamente que sim. Da mesma forma que, em relação à internacionalização da empresa, eu acredito que os valores, que esse aspecto universal dos nossos valores nos facilita o caminho, em relação à perpetuação e a continuidade da empresa, mesmo quando não estivermos fisicamente por aqui, nós acreditamos que, e é absolutamente por isso que desde sempre nós pensamos em gestão profissional, pessoas identificadas profundamente com os valores da empresa. Nossa empresa, embora tenha aspectos de empresa familiar, porque ainda os fundadores ainda estão presentes, e olha, de minha parte, eu vou fazer de tudo para continuar presente muito tempo. Você sabe essa batida da madeira do que se trata ou não? Que é 1, 2, 3? Não, eu estava pensando... Isolar, né? Justamente, mas de onde vem isso? Não. Eu estava pensando na Mãe Terra, a tua empresa, né? Em duas coisas. Eu estou aqui conversando, mas, ao mesmo tempo, pensando, fazendo as
pontes que eu costumo fazer, né? Primeiro que alimentar, nós todos e todas nos alimentamos, só que a gente costuma pensar no alimento, como dizia Jesus Cristo, aquilo que entra pela nossa boca, é importante que seja da melhor qualidade, mas temos que pensar também daquilo que sai da nossa boca e o que a gente semeia, não é? Fármaco, que é a palavra que o Platão designava, que palavras tanto podem envenenar quanto semear, quanto curar, tanto quanto serem remédio, porque fármaco quer dizer veneno e quer dizer remédio. Então, que palavras escolhemos para semear coisas na nossa existência e à nossa volta? E é importante a gente saber como a gente alimenta o nosso coração e a nossa imaginação. Cercados como nós estamos de banalidade, e é por isso que eu recorro à poesia com frequência, que é o meu jeito de tentar neutralizar um pouco, tentar ter o antídoto para a violência que nos cerca, a banalidade generalizada que nos cerca, etc. Então, eu busco, e eu acho que é vocação do ser humano tentar se cercar daquilo que para ele é beleza. Então, é música, literatura de qualidade, etc. São as coisas que te inspiram, são outras perguntas que vieram nesse sentido. Então, já estou abordando. Mas eu bati no chão, ou na madeira, e o grego antigo, pensei na Mãe Terra, porque nasceu na Grécia Antiga esse hábito de bater na madeira quando a gente quer proteção, porque na Grécia Clássica, o homem grego, ao sair para lutar pela vida, ele batia no batente das portas, porque a palavra madeira remetia à palavra mãe, e a palavra mãe que ele invocava era entregar o seu destino à grande mãe, que fica como inspiração para a tua empresa na Mãe Terra, que vocês tenham muita sorte lá sempre. Inesquecível. Tem várias perguntas sobre sustentabilidade, sobre essa visão do social. Deixa-me te interromper. Aquelas perguntas que eventualmente não for possível nós respondemos, porque eu sei que nós devemos ter algum limite. Temos 3 minutos. Para aqueles e aquelas que colocarem seu e-mail, eu me comprometo a responder a todas e todos. Então, assim, existem várias perguntas aqui sobre equilibrar o lado econômico com o lado social, né? Sobre a sustentabilidade como um bom negócio ou um mau negócio para a empresa, se é um gasto, se é um investimento, né? E sobre a sua opinião sobre o triple bottom line, né? Que são essas, enfim, uma visão moderna de empresas e etc. Eu estou assim agrupando para a gente tentar ser o mais inclusivo possível, mas se você pudesse comentar sobre esse desafio de equilibrar essas questões. É o seguinte, eu acho que a sustentabilidade pode ser péssima para uma empresa se a gente pretende apenas tê-la como instrumento de marketing, porque é uma coisa muito pesada, exige investimento, sim, etc. Agora, se a empresa acredita naquilo e se ela se concilia com aquelas, graças a Deus, eu acho que já é imenso o número de empresários, de empreendedores, de mulheres e homens, filhas e filhos da vida, que sabem que o planeta é nossa casa, e se você não sabe cuidar primeiro desta casa e depois da grande casa que nos habita, por mais que você tenha lucro, por mais que você seja multimilionário, de nada adianta, porque a vida não está sendo respeitada. O que você faz com todo o dinheiro do mundo, se você tiver todo o dinheiro do mundo, se a vida que te habita não é respeitada, né? Quando você se sente habitado pela vida, vou voltar ao nome da tua empresa e o que ela me remete nesse instante, né? Todos e todas vocês conhecem os dramas da anorexia. Agora, poucos pensam no quanto que é importante para nós, empreendedores, o apetite pela vida, a paixão pela existência. E a palavra grega para isso é orexis,
não é o contrário, não é anorexis, é orexis. Eu gosto tanto dessa palavra, porque ela me remete a essa paixão pela vida, que é a mesma paixão que a gente tem pela cosmética e pelas relações, que são os fundamentos, o capital maior que a nossa empresa teve. Se a gente se deixa alimentar por esse apetite, se a gente está mobilizado a cada dia, desde que, mais uma vez, a vida nos desperta de manhã e a gente chama a vida para o abraço, esse apetite vai nos levar, com certeza, a grandes êxitos. Então, acho que uma última pergunta para fechar é: o que te dá apetite hoje? Primeiro, a própria vida e o que eu pretendo fazer com a minha vida. Eu acredito que a nossa alma tem um projeto para nós. E eu continuo buscando, eu compartilho isso com as nossas consultoras, com os nossos colaboradores, continuo buscando em cada dia maluco. A minha agenda é de uma obesidade maluca, ela com frequência me desconcerta, mas eu continuo encontrando em cada dia um momentinho para me recolher, para procurar saber o que a minha alma achou do dia que eu tive, o que ela pretende para o meu dia amanhã, e eu sinto que nessa conciliação eu estou cumprindo a minha existência e cumprindo o projeto que a vida tem para mim. Eu tenho alguns sonhos pessoais, além daqueles que eu ainda pretendo ver se realizando em nome da Natura. Tenho uns projetos sociais pessoais, construção de um hospital, um centro pediátrico para bebês com cardiopatia, porque todos os dias este país perde bebês que nascem com problemas de cardiopatia. Tenho um outro projeto educacional eu quero cuidar de pessoas já da chamada terceira idade, que eu antipatizo com essa frase, mas paciência. Desde que eu comecei a participar da terceira idade, faz alguns anos, eu comecei a ter uma implicância com essa coisa de terceira idade, mas eu tenho um projeto de educação juntando para comunidades carentes, juntando adolescentes da localidade, que tem um método para a gente conseguir diminuir o analfabetismo, que é uma forma de escravidão, é uma forma de aprisionamento enorme em populações de terceira idade, de adultos, em populações carentes. Pretendo ainda, nos próximos meses, começar também esse projeto, além de conseguir desenvolver esse do hospital, desse centro pediátrico que me toma muito o coração. A gente ganhou uma pergunta a mais, então eu estou aqui pensando na fala do Joesley, que estava dizendo que a mãe dele pedia para ele menos. Então eu fico pensando assim, né, em conciliar uma vida e um apetite tão grande por tantas coisas, com o lado pessoal, né, com as responsabilidades de um marido, de um pai, né, de vários filhos, no seu caso. Para quem quer saber, são 4, hoje 5. Porque tudo isso, né, todo esse desejo, toda essa capacidade de realização, ela tem um preço. Né, e todos nós aqui nessa sala nos deparamos com esse preço todos os dias. E eu queria saber um pouquinho de você, como é que você concilia isso? Olha, primeiro, eu passei os primeiros anos como empreendedor, eu me senti muito ausente da vida dos meus filhos, e um dia me dei conta de que eles tinham crescido. O primeiro momento foi dolorido, mas quem vem do 0, eu não consigo ver um outro jeito. Eu, pelo menos, não tive a competência de estar presente. Eu viajava demais, etc. Não via um outro jeito. Mas já de há muitos anos que eu me sinto, justamente porque a vida recompensa. Embora ela nos apresente alguns limites, possa nos apresentar alguns limites com o passar do tempo, o que eu tenho para compartilhar
com as meninas e meninos, que todos são muito, enormemente mais novos que eu, confiem no tempo, não vejam nele um inimigo. Na medida em que a gente consegue se conciliar com o tempo como presente, o presente que a vida nos deu, o tempo é a matéria-prima em que a nossa vida pode acontecer. E o Jorge Luiz Borges que dizia isso, que o nosso corpo é feito de tempo, né? E então eu vejo no tempo um grande amigo, mais do que um pai vingativo, como muitos possam ver, ou os gregos às vezes o viam assim, como ceifador. Eu vejo no tempo um grande amigo e uma grande promessa, porque é nesse palco, o palco que o tempo coloca em nossa vida, que a nossa vida se dá, que essa aventura acontece. Depende de nós fazer dela uma grande e bela aventura. Eu queria agradecer ao Luiz imensamente, a Endeavor e a Ernst Young pela oportunidade que a gente teve hoje, né, de beber, né, da sabedoria de tanta gente especial. As perguntas das pessoas que deixaram e-mail estão aqui, né, e dizer... Se tiver jeito, se tiver o endereço eletrônico, me deem alguns dias, mas eu me comprometo a responder. Agradecer muito a todos vocês e agradecer a Luiz. Essa muito tarde obrigado. especial. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.